Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia, a semana que só está começando. E vai ser uma semana incrível. Olha só, hoje é o último domingo de 2025, ano do melhor vinho, o último batismo. Vai ser um domingo incrível. E esta semana, obviamente, porque nós fechamos um tempo, não é? Vamos fechar o nosso 2025, que tem sido maravilhoso, e vamos dar início a um novo ano. Uau! Que maravilhoso! Obrigada, Senhor, por tudo. Então, se encha de alegria, de esperança. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Olhe para o alto, confia no Senhor, alegra o coração, porque Deus é bom e nós estamos escondidos nele. Graças a Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Aos 70 anos terá, bispo, terá. Terá significa atraso. Olha só, hein? Nos últimos dias do ano, lá vem terá. Isso é amor. É amor, é o amor de Deus. Neste ano nós falamos bastante de terá. Terá significa atraso. Então, aos 70 anos, terá, que significa atraso, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Muito bem, aos 75, que Deus fala novamente com Abraão, para que ele saia de Harã, ele tinha 75, não tinha filho nenhum. Esse aqui tinha 70 e já tinha todos esses filhos. Mas nós vamos ver que Abraão, ao se alinhar com Deus, produziu mais. E como produziu? Mais tarde, ele tinha mais idade, mas ele produziu mais do que o terá aqui, que aparentemente, se aos 70 ele já estava vivendo esses resultados, então o que se espera? O que você imagina? Meu Deus, aos 100 esse homem está voando. Se ele viveu, eu vou ler para você, 205 anos, esse homem, sabe, vai estar vivendo coisas estrondosas. Mas não é bem assim. Às vezes até a pessoa começa bem, tem tudo para ir longe. Aparentemente, ele tem assim, um futuro promissor, mas a pessoa vai fazendo escolhas desalinhadas de Deus e aquilo trava tudo, a vida da pessoa não cresce, não frutifica, não avança, muito pelo contrário. Ela começa a sofrer perdas, que é o que nós vamos ver,
Aí ela toma uma decisão, ela não mantém, você vê inconsistência, falta de continuismo, uma instabilidade, e no final ela termina a vida sem deixar um legado inspirador. E é o que eu vejo acontecer com muita gente. A pessoa tem tudo, parece que ela saiu na frente e vai, hein? Mas vai que vai. Não vai. Não vai. Daqui a pouco você vê escolhas sendo feitas que alteram completamente o futuro da pessoa. Então, olha só. Vamos lembrar sobre aquela... Eu sempre lembro, né? A pergunta que já me fizeram. Bispa, como será o futuro? E eu respondo, né? Respondi com outra pergunta. Que futuro? Tem muitos futuros. É como um campo. Se eu planto arroz, no futuro eu terei uma colheita de arroz. Num outro campo, se eu planto feijão, no futuro eu terei uma colheita de feijão. Se no outro eu planto milho, no futuro eu terei uma colheita de milho. Então, assim, eu não vou ter nada diferente daquilo que eu plantei. A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, dentro da lei da primeira menção, não é para comunicar, é para criar. Então, as nossas palavras criam o nosso mundo. Nas nossas palavras há poder. Na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Que fruto? Pode ser um fruto de vida, pode ser um fruto de morte. Então, se a pessoa não entender que palavras são sementes, atitudes, decisões, escolhas, são sementes. As decisões que eu estou tomando, as escolhas que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tendo, são sementes que vão trazer para mim um resultado. Então, se eu não gosto do resultado da minha vida, da colheita, eu tenho que parar e analisar a semente. Qual semente eu estou usando? Como que eu falo? Quais as palavras que saem da minha boca? Na maior parte do tempo, no que eu penso, quais são os pensamentos mais frequentes que rondam, que estão povoando a minha mente? Como que eu resolvo os problemas? Como que eu respondo às pressões, aos testes, às circunstâncias? Eu sou como um Saul, forçado pelas circunstâncias, desobedeci o Senhor. Ou as circunstâncias não têm esse poder sobre mim. Por quê? Porque eu tenho valores e princípios claríssimos, que independente do que está acontecendo aqui fora, eu vou ter a mesma conduta alinhada com Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu não vou fazer um negócio que está desalinhado daquilo que eu acredito. Né? Se eu acredito na palavra e conhecereis a verdade, ela te libertará, vai libertar da cegueira, da escravidão, né? Daquelas crenças mentirosas. É óbvio que eu vou agir com base na verdade. Eu sempre falo, se você crê certo, você vive certo. Por que a gente vê pessoas agindo totalmente desalinhadas de Deus, da palavra de Deus? Porque elas não creem na verdade. Elas creem em mentiras. E elas tomam decisões com base nessas mentiras. Então, o terá
ele foi um adorador de ídolos, mas pior, ele foi um fabricante de ídolos. E Terá saiu lá de Ur dos Caldeus e com um destino, Canaã. Mas ele parou no lugar que lhe era familiar. Até o nome, né? O nome era do filho dele que ele perdeu. Então era um lugar familiar, pelo nome, toda a estrutura religiosa. Então ele saiu de um centro de idolatria e parou num outro centro de idolatria. Você já viu pessoas que estão sempre voltando para o que lhe é familiar? Ou seja, elas estão sempre repetindo um padrão. Quantas vezes eu vi gente dentro da igreja, eu vi gente interna repetir os resultados de onde ele veio, dos seus parentes. Por quê? Porque a mente não mudou. Ele não sofreu uma renovação mental. Não aconteceu uma mudança interna. E vencer é uma tarefa interna. Enquanto não muda dentro, não muda fora. E nós vamos ver que Terá nunca mudou. E ele acabou sendo um atraso para a família. E o Abraão, ele acabou ficando lá. E a vida do Abraão foi atrasada. O Abraão atrasou a vida dele. Por quê? Porque quem anda com atraso, atrasa a vida. Né? Paulo fala muito isso, ó, as más companhias. Não é por acaso que o Senhor mandou que Abraão saísse de tudo aquilo. Lugar, geografia tinha que mudar, o padrão, a cultura. Porque o Senhor falou, ó, saia desta terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai. Então o Senhor aqui, ele mostra tudo. Ó, aqui é geografia, são hábitos, padrões, religião, fé. Ali tinha que sofrer uma mudança. O Abraão tinha que mudar tudo na vida dele. Sabe o que é mudar tudo? Tudo. Tinha que mudar tudo. Então, ó, aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Iscá, e era pai também de Ló, né? Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Então tem um destino bem definido. Mas é o que muita gente faz. Ao chegar em Harã, ó, o lugar familiar, pelo nome, que parece que ele tinha um apego com esse filho, ele sofreu uma perda. Então aquilo foi o nome, né? Trouxe uma nostalgia. O lugar era um centro de idolatria.
Ele era um fabricante de ídolos, ou seja, ele ganhava dinheiro com isso. Ele ganhava dinheiro fabricando ídolos. Então, provavelmente, ele viu ali uma possibilidade, né, promissora para os negócios. E ele parou. Parou no lugar que lhe era familiar. Provavelmente, também foi definido pela parte financeira, pela parte religiosa. Então, ele tinha um destino, mas parou num lugar que lhe era familiar. E essa não é a tendência das pessoas? Sempre voltar. Eu vejo gente voltando para o que lhe é familiar. Sempre. Ele nunca vai até o fim, mas ele sabota a própria vida. Quantas vezes eu vi gente sabotar a vida diante de possibilidades incríveis, mas ele troca tudo por algo que é assim, ó, sai de Ur, vem para Harã, é quase que não mudou muita coisa. Mudou a geografia, mas em termos de cultura, nós não vemos grandes mudanças. Então, não mudou internamente. Mudou a geografia, mas não mudou internamente. O que adianta mudar a geografia e não mudar a cabeça, não mudar a linguagem, não mudar os costumes, não mudar os hábitos, não mudar o mais importante, que é a fé, a parte interna? Olha, a gente lida com pessoas e hoje com a nossa igreja em Kissimmee, nós lidamos bastante com imigrantes. E é o que a gente mais vê. A geografia é outra, mas a cabeça é a mesma, os hábitos são os mesmos, os padrões. É assim, a fé. A pessoa, ela coloca a dependência dela numa mudança geográfica. Mas a nossa mudança não acontece por conta da geografia. Ela acontece por conta do que é transformado dentro de nós. Se não muda dentro, se você não sofre uma transformação interna, você pode mudar a geografia. Você pode ir para o lugar considerado mais promissor e assim, vai para lá porque lá você vai vencer. E acontecer o contrário. Por quê? Porque você só mudou a parte física. Você não mudou a parte interna. E se não muda dentro, o que nós vemos que aconteceu com Terá, não mudou a parte interna. Então, ele só mudou de endereço. E eu vejo isso acontecer. A pessoa muda de endereço, ela muda o penteado, ela muda até a forma dela vestir. A gente vê isso, né? Então, é comum. Né? A pessoa começa a pegar aquela parte comum da cultura do lugar. Mas não muda nada. O jeito dela resolver os problemas é o mesmo, dela olhar a vida, dela responder às circunstâncias, aos testes, não muda nada. E aí ela se frustra. E aí o que aconteceu? Olha isso aqui. Né? Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Mudou
a geografia, mas não mudou a mentalidade, não mudou o espírito. Ele continuava sendo o atraso. Foi um atraso para a vida do Abraão, enquanto o Abraão ficou com ele, a vida do Abraão ficou parada, né? Tanto que a gente vai ver em Atos 7, o Estevão contando a história dos hebreus, e ele fala sobre isso, né? Quando Terá morreu, Deus volta a falar aqui com Abraão e manda ele sair de tudo. Você tem que sair disso aí. E a verdade é que enquanto um padrão não morre, uma visão, um tipo de fé, um comportamento, enquanto aquelas atitudes terás não morrem, sua vida fica parada. Aí você vê um homem que parece que ele começa bem, aos 70, já está com a família montada, formada. Nossa, esse homem vai longe, hein? Aí você vai vendo. Arrancou, teve arranque, né? Até que saiu. Mas foi uma frustração. Olha o legado que este homem deixou de atraso. Um homem inconsistente, um homem que mudou a geografia, mas a cultura interna continua a mesma, a visão de vida a mesma, foi um atraso para a família, viveu 205 anos e não fez nada de relevante. Tudo que você levantar sobre Terá, você vai ver que não há nada inspirador, relevante, promissor, nada. Só que ele saiu de um lugar com destino ao outro, foi inconsistente, parou e terminou seus dias. Sendo o quê? Um adorador de ídolos, um fabricante de ídolos e um atraso para todo mundo, principalmente para a sua família. Por favor, este é o último domingo de 2025. E a palavra que o Senhor trouxe tantas vezes durante este ano volta. Terá. Será que você não tem sido um terá? Tem mantido atitudes terá? Tem convivido com terás? Será que você não está construindo uma vida muito parecida com a do Terá? Pensa. Deus está falando com você. E eu vejo a insistência, o amor de Deus. Ora ele fala de um jeito, ora de outro, repetidas vezes, ainda que a pessoa não esteja entendendo, percebendo, mas ele está lá insistindo. Ei, me ouça, eu não quero que você continue assim, eu não quero que você termine sua vida desta forma. Ei, me ouça, eu não te chamei para viver esta vida cheia de frustrações, decadente. A promessa para nós foi o quê? Vinho novo. O que o Senhor nos prometeu? Vinho novo. Mas vinho novo só pode ser armazenado em odres novos. E tudo que Terá não foi um odre novo. Ele continuou, após a sua mudança geográfica, sendo um odre velho. Inconsistente, instável. Um atraso para a vida dele, suas escolhas, suas atitudes, só atrasaram a vida dele e a vida de quem estava com ele. Deus ama você, está falando com você e hoje ainda porque você tem vida, seu coração está batendo, Deus ama você, você pode fazer essa risca no chão, se levantar e dizer, chega, cansei. Eu não quero mais isso para a minha vida. Propósito da mudança.
Eu não quero mais ser um atraso, ter atitudes que atrasam a minha vida. Eu não quero deixar um legado como Terá deixou, de atraso como é o nome dele. De um cara que viveu 205 anos e não fez nada inspirador. Nada. Teve tudo e, por fim, sabotou a própria vida. E enquanto esteve vivo, só atrasou. Pare e pensa. Deus ama você. Hoje tem tudo para ser o dia da mudança da sua vida. Mudança interna. Quando muda dentro, você vê mudanças fora. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que esta palavra hoje tenha entrado, colocado luz, dado visão, discernimento, clareza, que essa pessoa, Senhor, tenha a determinação de identificar todas as atitudes terá, comportamentos, hábitos, o padrão terá. Senhor, que ela enxergue o que é terá na vida dela, ou os terás da vida dela. E elimine, Senhor, porque o Senhor a ama, tem vitória. E às vezes a pessoa está lá, chateada porque que a vida não avança mais. Tem terá ali. Enquanto terá não morre, a vida não anda. Enquanto terá não morreu, a vida do Abraão não andou. Eu oro para que ela entenda isso, para que ela veja e se alinhe com o Senhor. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Peço da visão, discernimento, meu Pai. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida destes fiéis e onde esse programa estiver chegando. Que esta palavra tenha colocado luz e causado temor nos corações e que nenhuma pessoa fique no mesmo lugar da mesma forma. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje, o último domingo, né, com a nossa reunião das primícias, último domingo de 2025. E será uma glória, o último batismo. Então, levante-se, pegue sua família, traga um convidado, vamos adorar o Senhor. O clamor do propósito da mudança. Amanhã, a Casa Firme, que nós vamos adiantar, a última do ano também, e assim vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 8h30 da noite. Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2025 e comece 2026 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2025. A palavra profética para o ano novo e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus.